A alta da Selic pode estar com os dias contados e eu vou te apresentar aqui 4 fundos imobiliários de tijolos que podem se beneficiar aí com essa queda aí da taxa Selic. Então vou te apresentar aqui uma análise completa desses fundos imobiliários. Então fica comigo e bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira e investimentos. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e me conta aqui, você também acha aí que os fundos imobiliários de tijolos vão se valorizar aí com a queda da Selic? Comente aqui embaixo nos comentários que eu gosto de saber. Bom, a gente sabe que a taxa Selic está elevada, está em 13,75%, isso para tentar controlar a inflação. Só que o que acontece? Muitos fundos imobiliários, com essa inflação elevada, com essa taxa Selic elevada, eles acabaram sofrendo, especialmente fundos imobiliários de tijolos e setores específicos aí desses FIIs, como os shopping centers e também lajes corporativas. A gente viu aí que no começo de toda essa crise, no começo aí de toda essa pandemia, os shopping centers eles foram fechados. Isso deu uma porrada forte nos fundos imobiliários de shopping, assim como também lajes corporativas. É um setor aí que sofreu bastante porque as pessoas, não sabiam, as empresas não sabiam se iam voltar aí ao trabalho presencial. Então muitas empresas acabaram migrando aí para o home office e essas lajes corporativas acabaram ficando com uma vacância aí bem elevada. Vacância é o termo que a gente usa, para se referir a algo que está vazio. Então, vacância nos fundos imobiliários se refere aí a espaços que estão vagos. Então, quanto maior a sua vacância, pior aí para você, porque você não recebe o aluguel desse fundo imobiliário. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aí o primeiro fundo imobiliário que pode se valorizar. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda de ativos, tá certo? Então, o primeiro fundo imobiliário é o JSRE11. É um fundo imobiliário de lajes corporativas. É um fundo imobiliário que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor da cota está em R$ 67,80. O dividend yield dele está em 8,55% nos últimos 12 meses. E no mesmo período, esse fundo imobiliário pagou aí R$ 5,82 para os seus cotistas. A valorização dele, foi aí para baixo nos últimos 12 meses. Foi uma desvalorização aí de 12,49%, mas no mês de abril, no mês que eu estou gravando esse vídeo, ele teve uma valorização aí de 9,55%. A gente pode ver essa desvalorização toda aqui, nesse gráfico aqui de cotação. A gente vê aqui que ele chegou aí um preço limite aí de R$ 88,50, por volta lá do mês de setembro, final de setembro de 2022, e ele teve aqui um declínio, ele veio queda baixa aqui mesmo, e agora ele voltou aqui a ter uma valorização aí no mês de abril. A gente percebe aqui que o valor patrimonial, em relação à cota, está em R$ 112,70. Ou seja, se você for comprar uma cota dele hoje, você vai pagar aí 40% menos do que o valor patrimonial. P sobre VP dele está em 0,60. Ele tem um total aí de 89 mil cotistas, quase 90 mil cotistas, e ele tem uma liquidez boa aí de 2 milhões aproximadamente. Ele vem distribuindo aqui dividendos, ao longo do tempo, e a gente percebe aqui que em 2023 os dividendos estão sendo um pouco menores aqui do que em 2022, 2022, aqui no começo do ano, os dividendos eles foram um pouquinho mais gordos. E o último provento pago aí pelo JSRE foi aí um rendimento aí de 46 centavos. A gente vê aqui que ele foi subindo aqui o seu patrimônio líquido até estacionar aqui em 2020 e daí ele anda aqui lateralizado aqui, como dizem os economistas do mercado. E a gente pode ver aqui que ele é um fundo aqui administrado aí pelo Banco Safra. O gestor aqui também é o Safra. É um fundo já antigo, teve seu início aí em 2011. É um fundo aí com prazo indeterminado. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1% e uma taxa de performance aqui de 20%,
né, sobre o que exceder aí os 6% ao ano com base no IGPM. E aqui a gente pode ver que o valor de mercado dele, né, tá bem abaixo aqui do IFIX, né? O IFIX é essa linha aqui azul, né, a linha preta ou azul, que tá bem aqui em cima, e o valor de mercado dele tá bem abaixo, que tá perdendo aí pro IFIX. A gente vê aqui na composição da carteira dele que ele investe 97% em imóveis e 3% aqui em outros fundos imobiliários. Os contratos desse fundo imobiliário, eles são aqui 71% indexados aqui pelo IPCA e 29% indexados pelo IGPM. E aqui você pode ver aqui todos os edifícios aqui que ele tem, né? São 6 edifícios, inclusive aqui na Avenida Paulista, e você pode notar aí que são edifícios aí de alto padrão, né? Lajes corporativas aí de alto padrão. É um setor aí que apanhou bastante, mas que pode se valorizar aí com a queda da taxa Selic. E o segundo fundo imobiliário que pode se valorizar aí com a queda da Selic é o HSLG11. Fundo imobiliário aí do setor de logística. Esse fundo imobiliário, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em R$ 82,85 o valor da cota, um dividend yield de 9,94%, e ele pagou aí nos últimos 12 meses R$ 8,24 para os seus cotistas de dividendos. Ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 6,82%, mas no mês de abril ele teve uma valorização aí de 11,81%. A gente percebe aqui essa desvalorização aqui no gráfico, né, na cotação, mas no mês de abril ele deu uma subida. Um ponto negativo desse fundo imobiliário é que ele tem uma liquidez média diária baixa, de R$ 662 mil aproximadamente. Para o fundo imobiliário ter uma liquidez boa aí para você, né, seria ideal que ele tivesse acima de R$ 1 milhão. E você percebe nesse gráfico de dividendos que o HSLG ele distribuiu dividendos maiores aqui neste ano de 2023 do que em 2022, né? 2022 é essa cor aqui laranja, e até agora ele distribuiu dividendos mais gordos aí para os seus acionistas nesse ano. E o último provento pago aí foi de 72 centavos aí no dia 17 de abril. O gestor é o HSI, gestora de fundos imobiliários, e ele é administrado aí pela BRL Trust. E a carteira de locatários aqui, indicadores. Os locatários aqui dele, 40% aqui é a Via Varejo, 12% é o Açaí, 10% Bemol, outros 10% aqui é o Comercial Esperança, 5,8% as lojas Renner, Ibratec 5,6%, Ativas Logística 4,3% e outros aqui 11,3%. Os contratos dele, 19,6% são atípicos, e típicos são contratos aí de 80,4%. E os imóveis deles estão espalhados aqui, 80% aqui na região sudeste, 9,2% na região sul e 10,5% na região norte. Indexador aí do contrato, o IPCA é 89,2% e o IGPM 10,8%. E são todos esses condomínios aqui logísticos que você pode analisar aqui na tela. Então é um fundo imobiliário que tem multiativos e multi-inquilinos. Terceiro fundo imobiliário que pode se valorizar aí com a queda da Selic é o HGRE11. Um fundo imobiliário também de lajes corporativas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota está em R$ 127,14, dividend yield 7,64%, e nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou R$ 9,68. Só que ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 0,6%. E no mês atual, uma valorização aí de 17,80%. A gente pode notar aqui essa desvalorização, né? E no mês atual ele deu aí uma boa subida. Ele está um fundo imobiliário aí descontado, né? O P sobre VP dele está em 0,81. Né? Ele tem aí o valor patrimonial em relação à cota está R$ 156,87.
Então você tem aí um desconto aí de 19% se você for comprar aí esse fundo imobiliário hoje. Ele tem uma boa liquidez média diária, né, de 1.600.000, né, então uma liquidez excelente, e ele vem distribuindo dividendos maiores em 2023 do que em 2022, né, 2022 é essa cor aqui laranja. E o último provento pago pelo HGRE11 foi 78 centavos no dia 17 de abril. E você pode notar aqui na tela que esse fundo imobiliário ele tá andando aqui de lado aqui com o IFIX, né? Às vezes ele ganha, às vezes ele desce, mas ele tá andando aqui de lado aqui com o IFIX. Ele é um fundo imobiliário que investe 100% em imóveis. São todos esses imóveis aqui que eu mostro aqui na tela para vocês. E ele tem aqui uma boa composição aqui, tanto em São Paulo, na região de São Paulo, como também em outros estados aqui como Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. E o quarto fundo imobiliário que pode se valorizar aí com a queda da Selic é o HSML 11, esse fundo imobiliário de shopping center. Os shopping centers eles apanharam bastante, né? Os fundos imobiliários de shopping apanharam bastante, né? Por causa do fechamento ali do shopping, mas agora eles estão se recuperando. E o brasileiro, né, ele gosta aí de shopping center. O valor da cota no momento que eu tô gravando esse vídeo está em R$ 85,14, dividend yield de 9,54%, e nos últimos 12 meses esse fundo imobiliário pagou R$ 8,11 aí para os seus cotistas. Ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 5,44% e no mês atual uma valorização aí de 7,28%. A gente pode notar aqui que esse fundo imobiliário apanhou bastante aqui no começo da crise financeira, né? E agora no último ano, né, ele caiu, mas agora vem se recuperando aqui ao longo do tempo. O P sobre VP desse fundo está em 0,89%. Significa que você vai comprar aí com desconto de 11% se você for comprar uma cota dele hoje. Ele tem 150 mil cotistas e a liquidez média diária dele é de R$ 2.200.000. Uma boa liquidez diária. E esse fundo imobiliário em 2023 vem pagando dividendos mais gordinhos do que em 2022. E o último provento pago foi um rendimento aí de 74 centavos no dia 10 de abril de 2023. Ele é um fundo aí gerido pela HSI, gestora de fundos imobiliários, e administrado aí pelo Santander. Ele tem uma taxa de administração aí de 1,01% ao ano e uma taxa de performance aí também um pouco salgada de 20% do excedente ao benchmark. Ele tem aí shopping centers espalhados em vários estados, né? Tem o Via Verde Shopping lá no Acre, ele tem o Shopping Tucuruvi em São Paulo, Super Shopping em Osasco, ele tem aqui também o Pátio Maceió lá no estado do Maceió. Olha, faltando na aula de geografia, é no estado do Alagoas e não no estado de Maceió. E também ele tem o Shopping Paralela lá na Bahia. E tem o Shopping Uberaba lá no estado de Minas Gerais. E são todos esses shoppings que você consegue ver aí na tela. E me conta, você investe em algum desses fundos imobiliários? Acha aí que a taxa Selic caindo, esses fundos imobiliários, eles vão ter uma valorização maior? Escreva aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. Deixe seu like. E o que está acontecendo aí com os fundos imobiliários de papel? Eu vou deixar aqui no final esse vídeo para você dar uma olhada aí de toda essa situação que está acontecendo aí com o DEVA 11, com o TORD 11 e outros fundos imobiliários aí de papel. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.